Há pouco tempo, viajantes que cruzavam a vasta e desolada extensão do planalto mais alto do mundo, o Planalto Tibetano de Qinghai, na China, se depararam com uma série de encontros perturbadores e absolutamente bizarros. Enquanto percorriam um trecho específico da rodovia que corta essa região remota, seus veículos foram subitamente perseguidos por criaturas selvagens e misteriosas que se pareciam com cavalos, avançando contra eles com uma intensidade frenética que parecia quase sobrenatural. Inicialmente, a visão da estranha figura galopante causou arrepios, mas logo a curiosidade prevaleceu ao observarem seu comportamento peculiar. Essas feras corriam atrás dos carros em velocidades alucinantes, suas pernas poderosas levantando nuvens de poeira enquanto rapidamente diminuíam a distância. Mas, justamente quando parecia que poderiam atacar ou bater nos carros, elas avançavam, ultrapassando os veículos com facilidade. Uma vez à frente, elas deslizavam até parar mais adiante na estrada, virando-se para fixar o olhar nos carros que se aproximavam, quase como se os desafiassem a tentar novamente. E, de fato, quando os veículos passavam, elas voltavam a lançar-se em sua perseguição selvagem, repetindo toda a sequência várias vezes por vários minutos antes de finalmente desaparecerem na mata densa que cercava a rodovia. Especialistas creem que esse comportamento estranho e agressivo serve para afastar intrusos e mostrar dominância. Conhecidas pela velocidade e agilidade, essas criaturas enigmáticas prosperam em um dos ambientes mais implacáveis da Terra. Suportando altitudes de cortar os ossos, ventos fortes e um frio brutal, enfrentando predadores como lobos e mostrando resiliência tão selvagem quanto sua terra natal, conheça o maior asno selvagem do mundo, o Qiong. Estas imagens são das cenas mais relatadas e perturbadoras vistas por fotógrafos de vida selvagem no Himalaia tibetano. Um lobo solitário ou uma matilha sobre a carcaça mutilada de um Qiong. Neste terreno acidentado, os Qiong são as presas preferidas e únicas dos lobos, além dos humanos, que também os caçam. Mesmo assim, diante das ameaças, o Qiong mostra defesa feroz, implacável e grande resiliência, principalmente para um mamífero ungulado. Eles não têm garras afiadas nem dentes carnívoros, mas ainda assim seus atacantes costumam sair machucados, com ossos quebrados e corpos debilitados. Mesmo que consigam dominar um Qiong, vamos entrar nos detalhes dessas batalhas intensas mais adiante, mas antes, vamos apresentar devidamente esses ferozes competidores. A Cus Qiong, também chamado de jumento selvagem tibetano Cheong ou Gorkhar, é a maior espécie de jumento selvagem do Planalto tibetano. Presente em Ladakh, Índia, norte do Paquistão, Tajiquistão, China e norte do Nepal, onde percorrem prados e pastagens alpinas entre 2.700 e 5.300 metros de altitude, a vida nessas regiões impõe desafios, sendo o maior deles o frio intenso. No inverno, as temperaturas chegam a 21 milésicos, com ventos congelantes e nevascas que cobrem a terra por até 6 meses, às vezes quase o ano todo. Os Qiong se viram bem com seus casacos de lã grossos, que vão do marrom intenso ao chocolate escuro. Os pelos, que podem chegar a 30 centímetros e isolam bem do frio, trazem essa vantagem à elevação extrema. Poucos predadores ousam viver em condições tão brutais. Os Qiong só têm um predador natural nesse ambiente hostil, tão resistente quanto ele. O lobo do Himalaia, além de suas habilidades letais de caça e ferocidade, conta com outra vantagem no terreno: a camuflagem. Seus pelos se confundem com as rochas nevadas, tornando-os muito difíceis de ver. Os Qiongs reagem a isso permanecendo em terrenos abertos e planos, onde têm uma chance melhor de detectar o perigo antes que ele se aproxime demais. Apesar de mantê-los alertas, isso não reduz os confrontos intensos com um predador de mandíbulas poderosas, presas afiadas e mentalidade de matilha implacável. A principal defesa do Qiong é seu tamanho e força, sendo o maior asno selvagem do mundo. Eles atingem quase 1,40 metro, quase o dobro da altura média de um lobo. Some isso ao seu peso impressionante de 350 a 400 quilos, e uma investida em força total de um Qiong não é nada menos que devastadora.
Suas pernas longas e fortes dificultam ainda mais para os atacantes, pois um coice pode lançar um lobo longe ou quebrar ossos. Eles não dependem só da força individual. Os Kyong se movem em bandos de poucos a centenas, sempre juntos. Quando lobos se aproximam, formam círculos, abaixam a cabeça e dão coices fortes, às vezes mordendo os atacantes. Eles bufam e relincham alto para se comunicar e afastar predadores. Os lobos, por outro lado, não são menos astutos também. Eles evitam enfrentar adultos saudáveis, preferindo atacar em grupo, isolando os mais fracos ou os que ficam para trás. E enquanto um Kyong solitário pode tentar escapar de seus perseguidores com sua agilidade, quando está cercado por vários lobos atacando de todos os lados, as chances raramente estão a seu favor. Este Kyong enfrentou o mesmo destino brutal. Uma matilha de lobos o escolheu como alvo, iniciando uma perseguição total para abatê-lo. Kyong solitário foge dos predadores e dá coices para afastá-los. Enquanto a perseguição se estende, os lobos atacam repetidamente, travando uma guerra de desgaste contra a presa. Finalmente, o burro exausto tropeça e esse é o ponto sem volta. Um dos lobos salta à frente, agarrando sua garganta, trazendo um fim trágico após uma demonstração feroz de resistência. Com os humanos também, é praticamente a mesma história. Caçadores ilegais frequentemente os têm como alvo, mas eles costumam ser um dos animais mais difíceis de caçar. Sua habilidade de escalar rochas íngremes ou disparar em alta velocidade os torna incrivelmente difíceis de perseguir. Seus cascos garantem firmeza em rochas, e suas pernas fortes permitem subir penhascos rapidamente, mesmo feridos. Por isso, caçar um Kyong exige mais de uma pessoa. Geralmente, 4 ou 5 caçadores precisam se posicionar estrategicamente para bloquear fugas. Se um deles chegar muito perto, pode levar um coice forte. Kyongs costumam ser calmos com humanos e evitam confronto, mas sua ousadia e curiosidade podem causar problemas. Eles entram em acampamentos de caçadores por dominância ou curiosidade, e essa coragem os torna presas fáceis para caçadores ilegais. É preocupante ver Kyongs perseguindo carros no Planalto Qinghai tibetano. Especialistas discutem se isso é curiosidade ou resposta territorial, mas de qualquer forma, suas interações destemidas com humanos muitas vezes podem colocá-los em perigo. Viajantes no Himalaia já compartilharam várias histórias sobre encontros com Kyongs. Há relatos de grupos andando pelos acampamentos ou observando dos penhascos como se avaliassem os visitantes. Kyongs herbívoros comem gramíneas e ciperáceas, mas os invernos rigorosos dificultam encontrar alimento em grande parte do ano. Eles mudam sempre de pastagem e também comem ervas, arbustos e raízes. Eles desenterram do solo e, quanto à água, mantêm-se hidratados principalmente através das plantas que comem ou mastigando neve. Mas quando eles encontram um poço de água, não apenas bebem, eles mergulham de cabeça e começam a brincar. Essas criaturas são excelentes nadadoras e, com suas pernas longas, conseguem atravessar rios com facilidade. Como se não fosse nada. De julho a agosto é a época de acasalamento, quando machos buscam impressionar as fêmeas, perseguindo-as, trotando e lutando com rivais. Após o ato, ocorre uma gestação de quase 12 meses, resultando no nascimento de um filhote. Apesar de poderem acasalar logo após o parto, as fêmeas geralmente esperam 2 anos. Os filhotes nascem com cerca de 35 quilos e andam em poucas horas. Eles ficam perto das mães e atingem a maturidade sexual aos 4, 5 anos, vivendo até 20 anos, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, há cerca de 60 mil a 70 mil Kyongs na natureza. Apesar de enfrentarem ameaças de caça ilegal e de lobos, eles ainda são classificados como de menor preocupação e especialistas acreditam que sua população está estável por enquanto. Falando em especialistas, alguns historiadores creem que avistamentos do Kyong podem ter influenciado a lenda do unicórnio, presente em diversos textos há séculos. Você acha que isso aconteceu? E como um asno selvagem virou inspiração para um garanhão elegante e mágico com chifre? Quero dizer, me desculpe pelo julgamento do corpo, mas isso é um exagero sério. Me faça entender isso. De qualquer forma, Chris, deixe seus pensamentos na seção de comentários aqui embaixo e, como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado.